É possível definir o que seja um bom professor? Mesmo pensando ser esta definição muito complicada e relativa, constantemente nos deparamos com alunos, professores, a mídia, a população de um modo geral, criando definições do que vem a ser esse tal bom professor. Ser amoroso, ser legal, ser amigo, ser cordial, ser cabeça, tudo isso é colocado na conta do bom professor. Mas seria possível elaborar uma definição única? Uma síntese dessa ideia? Existiria uma receita? Como elaborar uma definição capaz de abranger tantas diferentes visões? Ou, ao contrário, seria na multiplicidade existente que encontraríamos a garantia da riqueza e plasticidade que a profissão docente necessita? Como é relativa e vaga a afirmação de que devemos ser bons professores, esse bom professor genérico. Apesar de vago, acreditamos que para a reflexão individual é importante que este diálogo interno seja feito. O questionamento e crítica do que querem que sejamos e o que queremos ser ou o que somos é saudável e deve ser feito. Para ser um bom professor, sim, tem que amar o que faz. O que é amar? É gostar, é sentir prazer no que faz, é sentir necessidade cada vez mais de se tornar bom naquilo que se faz. E aí, como é que esse professor se forma? Esse professor se forma no mundo, lendo tudo que está no mundo. Eu sou bastante freiriana nessa fala. Esse professor se impregna da sua realidade e se impregnando da sua realidade, reflexionando a sua realidade, ele vai à sala de aula fazer com que esses pensamentos que são reflexionados acerca da vida, acerca dos fenômenos naturais, acerca dos fenômenos sociais e humanos, possa ser discutido e se transforme em conhecimento vivo, de fato. Vivo por quê? Porque toda hora é transformado. Um pensamento ele não se dá de uma forma vertical, mas é construído na sua horizontalidade, Mas ele parte dessa ânsia. Então, ser um bom professor, para mim, é estar atento a tudo e, sobretudo, a uma formação. Um professor ele não é estanque ao mundo, muito pelo contrário. Esse professor se alimenta de uma boa leitura, de um bom teatro, de um bom cinema, de bons papos com os amigos, das relações dele, da visão dele com o mundo. Ele se alimenta das coisas que estão no mundo. A profissão docente, assim como outras, é fortemente marcada por um processo constante de formação que visa acompanhar a dinâmica do mundo concreto e subjetivo. Não somos os mesmos de ontem e não seremos os mesmos amanhã. As coisas do mundo também não. Temos que acompanhar essa dupla mudança, conhecer o mundo e nos conhecer. O autoconhecimento é um aprendizado fundamental. Lidamos com o outro o tempo todo e essa relação se dá a partir de trocas intersubjetivas. São encontros entre microcosmos. Que negociador nato é o professor ao administrar esse encontro entre tantas diferenças. Não há preparo para isso. A prática é a sua mais contundente escola, já o diria Tardif. No segundo ano mesmo, como a gente entrou na escola nova, a gente teve que fazer adaptação de estágio. Então, teve bastante carga horária, a gente tinha que ir para as escolas fazer estágio. Então, eu fiz estágio do segundo e do primeiro ano. E lá, apesar de não ter matérias integrais do ensino médio, tinha a matéria do curso normal, trabalhar com criança. Então, meu primeiro estágio que eu fiz foi numa escola particular, onde as crianças eram um pouquinho agitadas, digamos assim. Chegou lá e foi muito engraçado, porque a diretora me falou que 5 professoras naquele ano desistiram daquela turma. Porque a turma era bem agitada. Mas todo mundo falava mal da turma, mas eu não via aquilo, porque as crianças eram tão amorosas conosco, a gente realmente se tornou amiga das crianças, chegou ao ponto das crianças falar que gostavam mais da gente estagiária do que da própria professora. E foi maravilhoso. Eu, naquele exato momento, eu não descobria, eu não sentia que eu podia dar uma aula. E quando eu fui dar aula e eles aprenderam, tiraram as dúvidas, falavam, quando entregavam um bilhete falando que me amavam, aquilo me desmoronou, eu fiquei muito feliz. E ali foi mudando um pouco dos professores, da questão de ser ou não uma professora.
vértices exatos. Terão várias lacunas, mas esse sujeito tem que estar disposto. Qualquer profissão tem um desafio. Ser professor é uma profissão muito desafiante. Essa pessoa ela tem que estar alimentada emocionalmente, porque ela vai se fragilizar durante o processo se ela não se alimentar. E se ela não fizer um esforço hercúleo de compreensão da humanidade, do humano, do que carrega esse humano, do que carrega esse aluno que vem cheio de problemas e deságua na escola com uma agressão. Eu avalio que compreender isso, buscar a melhor forma de tratar essas questões que vão pipocar na mão do professor, né? Essas questões vão, consequentemente, pipocar. Eu acho que a escola não prepara, ela aponta pistas. O que vai preparar é o campo. Eu avalio que o campo que vai te dar essa força, é como numa pesquisa, né? O professor que se lança à sala de aula, ele está se lançando ao campo, e o campo é soberano. Nossa pesquisa no Instituto de Educação Roberto Silveira mostrou que os alunos do curso normal se ressentem da precária atenção que é dada ao ensino de ciências. Saem dos cursos sem conteúdo mínimo para abordar temas científicos com seus futuros alunos. Na grade curricular vigente, do início ao término da formação dos professorandos pesquisados, estes só tiveram acesso ao conteúdo de ciências em 2 tempos de aula para cada disciplina, perfazendo um total de 80 horas para física, química e biologia, respectivamente. Durante todo o curso, tiveram 240 horas de ciências. Como ensinar ciências nessas condições? Se levarmos em consideração que o interesse pela ciência deve ser despertado desde os primeiros anos escolares, nos perguntamos como isso pode ser feito com uma formação que não proporciona contato aprofundado desses conteúdos. Estudos realizados sobre o ensino de ciências têm verificado que as pessoas, de um modo geral, ainda não conseguem perceber a influência e impacto da ciência no seu dia a dia. Seria esta percepção dos sujeitos resultado da forma como a ciência é ensinada nas escolas? Esse profissional, quando entra na sala de aula, ele tem que estar preparado às críticas, ele tem que estar preparado na sua escuta, ele tem que estar preparado na sua fala e, sobretudo, preparado na disciplina, não, mas no conhecimento em que ele vai trabalhar com seus alunos, no conhecimento que ele vai construir. E o ensino de ciências nos reconduz nessa questão. Eu acho legal, eu sempre falo de um exemplo que aconteceu em 2009, com a gripe suína, esqueci o nome científico, mas que o Estado e o município estava vacinando as pessoas. E uma pessoa, né, um analfabeto, com várias aspas, né, científico, achou que se vacinando várias vezes estaria imune. E aí foi nos vários postos, se vacinou e aí ativou o vírus, né, da gripe e morreu. E aí a gente compreende como o ensino de ciências é importante para que esse sujeito, né, que criou essa hipótese, que percorreu ela, não morra, para que tantas outras pessoas não morram na ignorância, para que tantas outras pessoas consigam, né, ter o princípio científico para que elas possam ver esse universo da vida de uma forma mais colorida, de uma forma mais conjugada nos saberes. O senso comum acredita que para ser um bom professor basta ter 2 ingredientes, vocação e amor. Muitos que optam pela carreira docente carregam essa crença. Desconhece que é essa ideia romântica e bonita que, em muitos casos, atrapalha o desenvolvimento da profissão e a sua reflexão. Não basta ter muito amor e nem ter vocação se o professor parar no tempo, se não acreditar na necessidade de sua constante formação. Nem o amor, nem a convicção da vocação darão sozinhos sustentação suficiente para o exercício de sua profissão. Se pararmos para pensar, todas as profissões pressupõem amor e vocação. A questão que se coloca, então, é por que a profissão docente tem carregado o peso da conversão desses 2 aspectos, amor e vocação, como sinônimos de sacerdócio. Você tem em mente que você vai estar trabalhando com pessoas que vão crescer um dia, essas pessoas vão transformar o mundo. Então,
a maneira que eu trato aquela geração, aqueles alunos, a maneira que eu me ponho para elas vão influenciar no futuro delas. Então, se eu for um mau professor, se eu for uma pessoa rude que não liga para os meus alunos, eles vão levar isso com eles. Então, se você quer ser professor, seja professor não por causa que eu não consegui, por frustração, não consegui um emprego melhor, eu não consegui passar na faculdade que eu queria, ou a escola que eu queria, vou falar, vou ser professor. Seja professor porque você ama, porque você quer mudar a sociedade, porque o salário realmente é baixo. Eu acho que vai demorar muitos anos para aumentar alguma coisa a mais, né? Para ser um salário realmente digno para os professores. Mas você está ali porque você ama e porque você acredita que você é capaz de mudar algo. E que aquelas pessoas que estão ali, um dia também são capazes de mudar a sociedade e o mundo que a gente vive. Bom, tem um recado. Sou eu quem vou dar, é a Adélia Prado. Ela tem um poema grande, maravilhoso, lindo, e que tem um fragmento que é assim: minha mãe sempre dizia que a coisa mais fina do mundo era o conhecimento. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Avalio que é isso, é trabalhar melhor esse sentimento, né, esse envolvimento, essa capacidade de compreensão, essa capacidade de observar quais são as lacunas e tentar de não desistir, de observar que é um processo, logicamente a gente vai se esbagaçar nele, mas que a gente se estruture, né, e se reestruture o tempo inteiro, porque qualquer ação profissional ela vai apresentar isso. E a gente necessita ser forte no sentido que a gente trabalha com pessoas. E as pessoas são caixinhas de surpresa, como dizia, né, o Forrest Gump, a gente não sabe que chocolate que a gente vai tirar ali. Mas, assim, só quero dizer que é encantador ser professor, para quem está afim de mergulhar nessa, né, quem está afim de superar as suas frustrações, e vão ser várias, para quem está afim de tomar, não só como uma profissão, mas é uma causa também ideológica, talvez, quem sabe. Mas são tantas coisas que envolvem, né, a nossa formação, mas esse professor, ele necessita ter isso fino nele, né, a questão do sentimento. Ele está lidando o tempo inteiro, né, construção de conhecimento, é perpassado por um sentimento constante de amor, aí vem o amor, ou não ao saber, de amor ou não ao outro, né? E essas questões, no pleno exercício, requer que você seja generoso, cortês, que você tenha uma capacidade de busca constante. O professor é aquele que se capacita na busca o tempo inteiro. E aí eu trago novamente o meu mestre querido: se impregne da realidade vivida para que você possa ser um bom professor, porque tudo está no mundo, basta saber olhar, refletir e falar. Ensinei a quem sabe tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.